todas essas mazelas, se a rua estiver esburacada, a culpa é do prefeito. Se a segurança vai mal, a culpa é do governador. No Rio e em todos os estados do Brasil. É óbvio que o governo do estado, esse jogo de empurra, é absolutamente ridículo. É óbvio que o governo federal tem um papel a cumprir, é óbvio que os municípios podem auxiliar e têm um papel a cumprir. Mas a responsabilidade de quem detém o sistema de segurança pública, o policiamento ostensivo com a polícia militar, a polícia judiciária com a polícia civil, o sistema judicial, o sistema penitenciário, são os governos estaduais. E esse debate precisa ficar muito claro, esse jogo de empurra precisa se esgotar. Há de se ter integração, há de se avançar num diálogo maior, e a gente, de novo, viu nos últimos tempos duas belas operações feitas em parceria do governo do Estado de São Paulo com o governo federal, e aí acho que todo mundo aqui sabe que não são exatamente os maiores aliados políticos, mas o que a gente teve foram resultados efetivos que geraram consequências efetivas. Então, óbvio, há uma responsabilidade, os municípios têm um papel, a decisão do Supremo Tribunal Federal no início desse ano, de certa maneira, permitindo o policiamento ostensivo às guardas municipais, o armamento, né, fará com que os municípios ganhem algum grau de protagonismo. Mas precisa se deixar claro que essa é uma responsabilidade dos governadores dos estados. Se a segurança pública... Aliás, é isso. Vamos lá, eu vou aqui animar a política. Eu gosto de animar as coisas. Eu ouvi, todo mundo aqui sabe que eu sou aliado do presidente Lula. Eu ouvi muito aquele negócio. O Lula é presidente do Brasil inteiro. Ele é presidente de Santa Catarina, é presidente do Rio de Janeiro, é presidente de São Paulo. Por que só no Rio de Janeiro a culpa é dele? Ele não tem responsabilidade sobre os bons números da segurança pública de Santa Catarina? Ele também é presidente de Santa Catarina. Ele impediu o governador, qual é o nome dele? Jorginho Melo, de cumprir com as suas obrigações. A Polícia Federal não é a mesma Polícia Federal que funciona no Rio de Janeiro, né? Então, o que faz a diferença na implementação de políticas públicas adequadas de segurança são os governos estaduais, né? Não adianta se delegar. E essas responsabilidades, gente, a gente tem que parar no Brasil com esse jogo de empurra. Eu tenho horror, pânico, quando a gente começa no debate público brasileiro, as pessoas adoram dizer, mas vamos juntar todo mundo numa sala e conversar. Estamos aqui falando com homens de negócios. É óbvio que a empresa tem que trabalhar de maneira integrada, todos unidos em prol de um objetivo para cumprir a missão da empresa, que, em geral, é ganhar dinheiro, se possível, pagando os impostos em dia e gerando muito emprego. Maravilha. Agora, a gente tem que ter claro também quais são as responsabilidades a nível governamental, né? Portanto, trabalhamos juntos, a prefeitura vai ter sempre um papel de auxílio, o governo federal tem sempre papel de auxílio, é verdade, não é admissível a quantidade de armas que entram no território brasileiro, já que nós não fabricamos fuzis, é óbvio que há uma responsabilidade federal aí, mas esse mesmo fuzil que entra no Rio de Janeiro, por que ele não entra em Santa Catarina? Estou aqui dizendo porque dizem que Santa Catarina é uma maravilha na segurança, não sei. Por que ele não entra em São Paulo? Por que esse fuzil só consegue entrar no território do Rio de Janeiro? A Guarda de Fronteiras, a Polícia Federal, não cumpre o mesmo papel, não é a mesma de Rio, São Paulo e Santa Catarina? Não é a mesma do Pará? Então, sabe, eu acho que a gente precisa parar um pouco essa hipocrisia, precisa ver integração, união, todo mundo trabalhar junto, mas vamos parar com essa conversa. A gente tem claramente definida pela Constituição Federal as responsabilidades dos diferentes níveis de governo nas mais variadas funções. E a gente precisa que os governos cumpram com as suas obrigações e a sociedade precisa começar a aprender a cobrar dos diferentes níveis de governo aquelas que, de fato, são as suas responsabilidades. Qual